A paz, Senhor, amados e amados do Senhor. Antes de eu falar algo, o Senhor tem me incomodou agora à noite demais para que eu abrisse a minha boca. O Senhor tem falado, eu tenho ficado calada. Mas o Senhor, antes de eu falar com vocês, eu vou trazer aqui uma palavra que se encontra em João 8, a partir do versículo 35. O escravo não fica sempre em casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Amém, amados? Eu venho relutando, amados, relutando mesmo em não falar. Nas redes sociais eu tenho colocado a minha posição, mas eu não tenho falado nem quase no meu Facebook. Mas o Senhor me incomodou muito nessa tarde. Me incomodou muito. E como os irmãos sabem, aqueles que já ouviram o meu primeiro vídeo, que eu tenho aqui, que é de testemunho, e todas as vezes que o Senhor quer falar comigo, eu sinto o cheiro suave do aroma do café, do leite com chocolate que eu senti naquele dia do hospital, quando o Senhor falou comigo. E naquele hospital o Senhor falou muitas vezes comigo. E eu senti essa tarde. E entrou no meu coração e o Senhor apertou o meu coração. Para os irmãos verem, eu estou até de pijama, eu já ia dormir. Porque hoje eu trabalhei, né? E estava cansada e eu ia deitar. Mas o Senhor me incomodou de uma forma que eu não posso deixar de falar com os irmãos. E eu não posso deixar aqui, irmãos, nesses últimos dias, nessa época de política, eu fui escarnecida, eu fui chamada de missionária do diabo, eu fui chamada de vários nomes. Muitos pastores. Irmãos, eu vou dizer algo para os irmãos, alguns que já me conhecem sabem, porque eu falei. Em 2018, o Senhor me deu uma visão do batismo do presidente Jair Bolsonaro. Quando ele descia as águas, ele descia de branco, mas quando ele subia conforme ele ia saindo da água, ele ia saindo de preto. E ele ficava acima daquele povo que, ao invés de glorificar o nome do Senhor, estavam fazendo o número 17 e gritando mito. E ele estava nas alturas todos de preto. E a água do lado dos rios era a terra, a areia do lado do rio se transformava em sangue. E o Senhor me revelava: este não é meu, este não é meu. Este é escravo. Este não é meu. Eu falei para muita gente. Eu alertei, né? Mas ninguém dá ouvido. Com tantas profetadas, com tantas profecias que eu vi, todas mentirosas. Amém, amados? E o Senhor me disse, agora há pouco, o Senhor me falou: esses tais, e aqueles também que incentivaram este povo, aquele que se dizia povo meu, que incentivaram tudo isso que está acontecendo hoje no Brasil, vai pagar um preço muito alto. Ai daqueles que não se arrependerem. Porque aqui está dizendo, ó, a palavra do Senhor está se confirmando. Se verdadeiramente, ó, replicou Jesus, o escravo não fica sempre na casa, mas o filho sim, para sempre. Mas o escravo, o endemoniado, ele fugiu. Mas ele deixou o povo tomado por Satanás.
aqui no Brasil. E aquele povo que hoje fez aquilo lá em Brasília, as consequências serão grandes. Grande. Muito grande para aquele povo. Ai de você, pastor, que incentivou a sua igreja a votar no mito, colocando ele como Deus nos seus altares, dando honra ao homem, porque Deus, Jesus, não divide a honra dele com ninguém. Ai de vocês! Ai de vocês! O Senhor está mandando eu dizer nessa tarde. Eu não sou profeta, meus amados. E eu não sou de estar profetizando. Não sou. Mas quando o Senhor me incomoda e o Senhor me prova que é Ele que está falando. E hoje eu senti nas minhas narinas o sinal de que o Senhor queria falar comigo. E Ele manda falar para esse povo que os ais serão doloridos. E não pensa você que não só queria aquele homem no poder e incentivou pessoas a votarem nesse mesmo homem, vocês também não pagarão um preço muito alto. Muitas igrejas irão sofrer. Muitas igrejas, com muitos pastores que se dizem homens de Deus, pagarão um preço muito alto por essa atitude. Porque maldito é o homem que confia no homem. Ah, missionária Ana, mas você é petista? Não, nunca foi petista. Eu vou ser franca e sincera para falar com vocês. Eu sempre votei PSDB. Sempre votei PSDB. Na eleição passada, eu votei no Cabo da Ciolo. Na eleição de 2018. Nessa eleição, eu votei sim no Lula. E eu creio que Deus vai honrar o voto daqueles que votaram nele. Sabe por quê, meu amado e minha amada irmã? Sabe por quê? Quando Deus fala no nosso coração, não importa quem seja, não sou eu e nem você que podemos julgar as pessoas. Deixa que Deus julga. Se o Lula fez ou deixou de fazer, porque eu critiquei. Eu critiquei a Dilma, critiquei o Lula, critiquei o PT. Quem for nas minhas redes sociais de 2018 vai ver as minhas críticas lá contra o PT. Mas o Senhor me falou, você falou errado. Então eu peço perdão. Pedi perdão para Deus, porque eu falei coisas que eu não devia. Sabe? Quem julga é Deus. E a verdade, quem vai fazer aparecer é Deus. É Deus. Irmã Ana, mas você não ia se meter... Não estou metendo em política, minha amada. Eu só estou mandando um recado de Deus. Eu só estou mandando um recado de Deus. Ainda... hoje ou foi ontem, eu entrei numa live do irmão Eric e falei para ele aquilo que o Senhor tinha me falado. Coloquei lá na live dele. Que Deus me mostrou 2023 um ano turbulento. Um ano turbulento. E a turbulência começou hoje. Já estava sendo turbulento, mas a turbulência ela começou hoje. Ela começou hoje. Ela começou hoje. Mas eu vou falar algo para os irmãos. Deus me mostrava que 2024, a partir de 2024, nós teríamos 3 anos de paz
de crescimento do evangelho dele, mas do verdadeiro, porque o falso, meus amados, vai começar a cair, principalmente aqueles que são ladrões, cães gulosos, roubadores e enganadores, mentirosos da palavra, que usam o dízimo para coagir as igrejas, para pôr medo nas igrejas, para pôr medo no cristão, de que se eles não der dízimo, não der oferta, eles não irão para o céu. É mentira do diabo. Mais uma vez eu volto a falar para vocês, não caia mais nessa. Eu vivi mais de 20 anos nesse sistema mentiroso. Outra coisa, para nós termos bênção de Deus, as bênçãos de Deus, elas já estão aqui, ó, na palavra deles, para mim e para você. Você não tem que pegar envelope, pagar nada para poder receber a palavra, para receber bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus, elas vêm só basta buscarmos a verdade, buscarmos servir a Deus conforme Ele pede que nós servimos, obedecer, tirarmos o pecado da nossa vida, fazermos aquilo que é reto aos olhos do Senhor, e tudo virá a nosso favor. Então, meu querido e minha querida irmã, vai sim, vai continuar, porque o povo vai acordar. Os cães gulosos vai começar a cair. Eles não vão sustentar os seus templos, não, as suas luxúrias. Cambada de roubadores. Cambada de ladrões. Olha lá, o vosso mito deixou o povo se ferrando aqui, ó. E tá lá, ó, ganhando um belo salário, ele e sua família. Enquanto os muitos aqui estão debaixo dos viadutos passando fome. E a igreja, que era para ajudar, dá para contar no dedo, 1, 2, 3 que ajuda, porque os demais querem ter fama. Uns mostram demais que, estou fazendo isso pro pobre, estou fazendo aquilo pro pobre, pensando que Deus está se agradando. Mas Deus não está se agradando nada disso, porque a palavra dele diz que o que a mão direita faz, a esquerda não pode saber. Então, amados, agora vocês ouviram, porque eu tive coragem de abrir a minha boca e vou falar. Goste quem gostar, porque eu não sirvo a homem, eu sirvo a um Deus que é puro, que é único, que é verdadeiro. É aquele que um dia vai me levar para a glória. Parem de ser covarde, agora é a hora do verdadeiro cristão se levantar contra esses falsos profetas. Eles vão se multiplicar como se multiplicaram com profecias do diabo. Com profecias do diabo. Eu não estou aqui para fazer politicagem não, porque eu sempre acreditei nisso. Votei num político, ele não prestou, eu passo para outro. Eu não tenho político de estimação. Não tenho político de estimação. Não tenho partido político de estimação. Não é igual ter um partido de um time de futebol, sim, que às vezes temos estimação por um time de futebol. Mas na política não. Na política não deu certo, não prestou, cai fora, sai fora. Sai fora. E se Deus colocou o Lula lá, em Brasília, para ser o presidente, quem é o homem? Quem é o homem para tirá-lo de lá? Me mostre qual é o homem que vai tirá-lo de lá. Só Deus. Só Deus pode tirar ele de lá. Só Deus.
Mas o povo se voltou contra a própria vontade de Deus. Se Deus está no controle de tudo, mas não, os cristãos, porque a maioria desse povo, dessa cambada de evangélicos, hipócritas, é que estão lá, usando o nome de Deus em vão. O Brasil vai sofrer sim consequência. Vai sofrer consequência, mas é por causa desses hipócritas, desses evangélicos, desses uns que se diz cristão, que se dizem homem de Deus. Homens agindo através de Satanás. E não adianta vir com piadinha pro meu vídeo, não, porque vai ter resposta. Vai ter resposta. Até agora eu me calei, mas vai ter resposta. Vai ter resposta. Eu às vezes fico pensando, até agora, vai fazer 4 anos que eu tô sem ir numa igreja. Por causa que a minha imunidade, eu não consigo ter imunidade. Mas não é em vão, não. Não é em vão, não. Porque, amados, eu não vou me calar diante de injustiça, não. Não vou me calar. A palavra de Deus diz que maldito aquele também que é injusto. Não vou me calar, confrontando as mentiras que saem dos púlpitos. Desse povo que se diz homem de Deus, mulher de Deus. Cansei, eu já não acreditava mais em profecias. Não acreditava mais em profecia. Mas agora com essas profetadas, será poucas. Eu já pedi para Deus, que quando eu vier com alguma profecia para mim, que Deus já me abre o meu olho. Porque se não for, será escrachado ali mesmo. Porque assim será. Irmã, isso não é atitude de mulher de Deus. Não, meu amado e minha amada irmã. O próprio Jesus disse que muitos morreriam pelo nome dele. E eu estou aqui para morrer pelo nome dele. Falando a verdade. Doa quem doer. E queira quem quiser ouvir, mas vai ouvir. Vai ouvir. Ai, mana, mas esse negócio de política não deveria ir. Eles entraram, os evangélicos cristãos, usando o nome de evangélico, de cristão. Por que eu não posso entrar? Qual é a diferença? Me calar perante as injustiças? Não, meu amado e minha amada irmã. Deus não me levantou com espírito de covardia, não. Deus me levantou com espírito de ousadia. E é com ousadia que eu falo contigo nessa noite. É com ousadia que eu falo contigo nessa noite. Endireita as tuas veredas. Porque Deus não está de brincadeira. A ira dele está grande. Eu vejo falar em avivamento. Tem sim, vai vir avivamento. O avivamento do inferno. O pula-pula dentro das igrejas. O cai-cai. Que Deus me falou que ele não está no meio disso mais. O povo vai para a igreja mais para ter emoção. Antigamente a gente ia na igreja e se comovia e ia para o joelho chorar na presença de Deus. Hoje em dia não, é pula-pula, é dançar, é pular. Vergonha. Vergonha, vergonha do evangelho de hoje. Vergonha do evangelho de hoje. Então, meu amado e minha amada irmã, peça discernimento para Deus e veja as tuas atitudes a partir de hoje. Veja as tuas atitudes a partir de hoje. Porque não vai ser fácil.
As igrejas podem até se multiplicar, mas a verdadeira igreja, minha filha, você tem que escolher como agulha no palheiro. Porque a maioria que aí está é ilusão. Deus não está nem passando na porta. Agora, imagine agindo lá dentro. Imagine agindo lá dentro. Eu vou ler mais um pedacinho da Bíblia aqui para vocês. No mesmo capítulo, João 8, a partir do versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois os judeus, lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tem demônios? É o que está acontecendo. Um monte de samaritano aí, cheio de demônios, e usando a falsidade, a palavra de Deus. Então, meu querido e minha querida irmã, é isso que eu tenho para você hoje. E que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos guardar, que Deus venha nos dar discernimento. Não caia nas ciladas de Satanás, porque Satanás está solto. E o que ele mais quer, é isso que está acontecendo hoje no nosso Brasil. E esses dias atrás também. O nome de Deus sendo levado em vão. Em vão. Amém, amados? Então os irmãos venha meditar. Venha para a Bíblia. Não busque mais no homem. Busque dentro da palavra. Deus tem a palavra dele para mim e para você. Amém? A saudação é de próprio punho. Assim Paulo disse. Este é o sinal de cada epístola. Assim é o que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém, amados?